Antes de mais nada, né, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a oração da coroa da Nossa Senhora das Lágrimas, ela é importante, ela tem um efeito exorcístico, né? Irmã Amália, quando recebeu a visita de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, né, em Campinas, por volta de 1930, 36, Nossa Senhora disse para ela que para afastar o comunismo do Brasil, precisava fazer essas orações da maneira como Nosso Senhor ensinou, o próprio Jesus. E hoje nós não temos somente o comunismo, né? Nós temos, são 3 blocos, né? Digamos assim, de um conjunto orquestrado de 3 grandes forças, né? Para estabelecer uma religião única, para estabelecer uma moeda única no mundo, que é o comunismo, o Islã e as grandes fortunas, né? São 2, né? O Islã é de hoje que vem nessa luta, né, de tentar suplantar o Ocidente, né? O comunismo não é de hoje também, que vem cada vez mais tentando abocanhar a parte, né, do poder no mundo. E agora nós temos um outro inimigo fortíssimo, que são as grandes fortunas, né, representadas pelas grandes famílias, né, hoje pelos chefes, os milionários das big techs, e dentre outros, né, o grupo de Bilderberg, né, que chama, né. Então a gente precisa rezar o terço das lágrimas, que chama a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, né? Tá certo? Eu quero colocar nas intenções desta coroa das lágrimas as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, né? Quero colocar também, nesse momento especial, né, a nossa amiga Ruth, para que essa enxaqueca dela vá embora, e tantas outras pessoas que pediram oração, né, durante esse dia, né? Também pelas pessoas hoje que estão no hospital, pelos que estão falecendo hoje, né, para que Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, acolha essas almas e leve-as para o céu, né? Vamos lá, então? Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e que mais nos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.
Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Regina? Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Ruth? Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Regina? Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Ruth? Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.
Ruth, essas 3 últimas contas. Ai, vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquelas que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que vos mais ama na terra, que mais vos amou no céu. Regina, Céus. oração final. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos pedidos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa eterna. Amém. Amém. Ruth, Amém. a jaculatória. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Para quem tiver, aí beija a medalhinha onde ele está. Foi pedido de Jesus isso, tá? Esses atos, né? Tanto dele como Nossa Senhora, quando rezar a outra jaculatória. Vá. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém? Amém. Amém. Então, projeto agora São Boaventura e Regina, capítulo 7. Eu vou fazer poucas intervenções, mas assim, as mais importantes eu vou parar para falar um pouquinho, tá certo? Sim. Essa primeira que ele faz, São Boaventura, ele tem sempre, ele tem uma didática, né? Ele fala primeiro de forma mais genérica do assunto e nos itens subsequentes ele vai explicando aquilo que ele falou, né? Ele usa o método dialético, né? Para poder explicar. Eu queria ver com vocês também uma coisa, gente. É uma coisa que eu venho sentindo falta, até mesmo para as pessoas que nunca estudaram isso, para nos acompanhar, a gente ir introduzindo nessas aulas a teoria dos 4 discursos. Eu queria ver se vocês concordam. Primeiro a gente vai falando da dialética, que é mais, sem seguir aquela ordem, sabe, Regina? Poética, retórica, dialética e analítica científica, né? A gente começar com a dialética, porque a gente está muito... Hoje em dia, por conta da confusão, né, que tem o mundo, que existe o mundo, a gente precisa muito entender esse discurso, né? São 4 discursos que nós temos. A humanidade, ela se comunica de 4 maneiras, né? Que é justamente isso. A dialética é uma delas, a analítica científica, que são aqueles postulados já muito trabalhados, assim, começam a ser como uma espécie de dogmas, né? Tem a forma retórica de se comunicar, né? Que é a maneira de você convencer, que nem sempre se utiliza de argumentos verdadeiros, diga-se de passagem, né? Na retórica, né? E a poética, né? Que é uma maneira de se comunicar mais... Eu poderia, assim, para facilitar o entendimento do leigo, dizer que a música é um discurso poético, né? É uma maneira que ela toca direto o coração, né? Uma outra coisa também que eu esqueci de falar com vocês, mas dentro mesmo desse estudo de São Boaventura, ler os Lusíadas. Eu estava retomando aqui a leitura dos Lusíadas. É incrível como eles seguiam pelos astros e como eles sabem. Por que vocês acham que as navegações deu tanto certo? O povo português, ele sempre foi um povo muito, muito religioso,
eles tinham a noção, da interferência, da influência dos corpos celestes nos corpos terrestres. Eles tinham a perfeita noção disso. Então, quando eles partiam para o mal, eles não partiam numa fase onde a interferência pudesse ser daninha. Eles tinham toda uma leitura. E aqui, ó, nos Lusíadas, ele traz isso de forma poética. Eu vou separar os versos, tá? E a gente, para dar uma quebrada assim, nessa parte mais analítica, mais racional, dialética, né? Para entrar um pouco na poesia, como a gente fez numa outra aula com São João da Cruz, vocês se lembram? A gente leu aquela poesia de São João da Cruz. Então, assim, eu vou separar aqui alguns trechos, né, que tem totalmente relação aqui com os estudos que nós estamos fazendo. Sempre levando em consideração uma coisa. Nós estamos conhecendo a Deus e as suas maravilhas, né? Esse conhecimento das maravilhas de Deus nos faz amar mais a Santíssima Trindade. Quando a gente pega uma iluminura de Santa Delgarda, vê aquilo ali, toda aquela relação, né? Todo aquele sistema que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando a gente lê esse livrinho aqui, ó, o Tratado da Santa Devoção de São Luís Maria Guignon de Montfort, aqui tem boaventura pura aqui dentro, é uma coisa impressionante, né? Olha, quem lê esse livro aqui não consegue deixar de amar Nossa Senhora mais, mas amar mesmo, ter Nossa Senhora como sendo o ar que respira. É magnífico. Esse livro ele ficou escondido por séculos. Como é que é o nome? Esse Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu vou, depois que a gente lê aqui um dos capítulos, eu vou dar uma quebrada e a gente vai ler aqui um item desse livro, na página 21, capítulo 9, eu vou ler para vocês, tá? Coisa linda. Aqui você conhece Nossa Senhora, não é? Quem de fato foi. E o tamanho e a grandiosidade do que é. Na sexta-feira, eu costumo sempre, quando a gente está no momento de fechamento de projeto lá na prefeitura, eu me reúno com minha equipe e a gente reza, né? Tem um rapaz que ele é evangélico, é um menino muito bom, muito cristão, mas ele tem ressalvas, né, quanto a Nossa Senhora. Então, na hora da Ave Maria, ele é o único evangélico, né? Ele fica calado, né? Aí eu estou passando por alguns tópicos desse livro para ele entender a grandiosidade que é, né, a Mãe de Deus, né? Você tem ideia, minha gente? Nós temos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, no trono. A próxima hierarquia, depois deles, é Nossa Senhora, gente. Isso. É a quarta na hierarquia do céu, digamos assim. E por que não dizer a segunda? Porque a Santíssima Trindade é um só. Então, é a coisa magnífica, né? Beleza, então? É porque eles não conhecem a história, né? Infelizmente, porque se a gente for contar a história, é uma história... Eu acho que qualquer ser humano se emociona com a história da Nossa Senhora. Ainda, segundo a história, né, diz que aos 13 anos, um anjo lhe apareceu e falou que ela estava grávida, imagina. Se bem que naquela altura, né, com 11 anos já reinavam e as meninas casavam, já eram comprometidas com 11, 12 anos. Então, é porque não conhecem. Se conhecer a história, e quando eles conhecem, eles se apaixonam. Como nós. Não é? É lindo. Eu confesso que eu tive muito tempo também, assim, eu tinha Nossa Senhora como sendo a mãe de Nosso Senhor, só. Não é? Eu tinha sempre respeito a ela e carinho. Mas a cada dia que passa, eu vou amando. Né? E assim, é esse amor pequeno, ainda sem
substância que vai se transformando e vai nos transformando, né? O amor é o que transforma tudo, é a liga, né? A gente vê isso muito bem nessa imagem que está aí acima, que Regina, e você e Ruth e Regina colocaram aí muito bem providentes aí, né? Porque observa o Espírito Santo, ele envolve tudo, né? Essa parte vermelha toda, né? É o fogo, é o calor, é o que une, né? Diferente, como a gente vai ver aqui, dos demônios, que são os que separam, os que dividem, né? Os que destroem, né? O que traz a tristeza, a angústia, a solidão, né? O isolamento, né? Então, o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa só, nós estamos interligados um ao outro. Só pelo amor a gente consegue amar os inimigos. Quando eu digo só pelo amor, é só pelo Espírito Santo, né? A gente só consegue amar sobre a luz do Espírito Santo. Até a gente mesmo, né? Aí o pessoal diz umas coisas assim que antigamente eu dizia também, hoje em dia eu já compreendo diferente. Como é que eu posso amar alguém se eu não me colocar em primeiro lugar, né? Como é que eu posso amar o outro se eu não me amo, né? Um dos dizeres do Nosso Senhor, né? Amai o seu irmão como a si mesmo, né? Como é que eu posso amar o meu irmão se eu não me amo em primeiro lugar, né? E depois, Augusto, é que a pessoa tem que definir o que é o amor, né? Há pessoas que não sabem o que é o amor, né? Confundem, fazem confusão. Acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar dentro da gente, o que é o amor? Só para ilustrar aqui muito rápido, estava cansada, não sou muito de televisão, e resolvi ligar a Netflix e tinha lá um consultor só para definir aí o que eu estou querendo dizer, um consultor de finanças. Então ele ajuda pessoas a controlar a dívida. Então o primeiro exercício que ele deu para a pessoa foi assim: o que é riqueza para você? Porque, assim, não adianta eu correr atrás de uma coisa ou procurar uma coisa se eu não sei o que é. Eu vou sair procurando e nunca vou encontrar. Por que eu não vou encontrar? Eu não sei o que eu quero. Então, a partir do momento que eu sei o que é riqueza para mim, é só ter dinheiro para pagar minha dívida e não viver na dívida, mas o que é? Ou ter um avião, um jatinho para viajar? Primeiro eu tenho que definir o que é. Entendeu? Saber o que é, igual o amor. Primeiro eu tenho que saber o que é o amor. Entendeu? Como é que eu vou doar amor? Eu não sei nem o que é o amor. Se eu não amo, às vezes eu maltrato tanto o meu corpo, eu bebo, eu não durmo direito, porque assim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo também. E há pessoas que não dominam o seu corpo, mas, gente, acho que uma das coisas mais preciosas que você tem, o teu corpo é teu, habita nele algo que Deus, né, nos deu, a alma, o nosso espírito está aqui dentro. Então, como é que eu vou doar este amor se eu não amo, se eu não cuido de mim? Eu não quero me pôr no centro do mundo, porque isso também do homem estar no centro, eu também não concordo. Mas tem partido daí a definição do amor. O que é amar? E depois, sim, né, a gente doar esse amor. Acho que eu até exagerei. É muito bonito o que você falou, muito legal. Eu acho que, assim, vocês precisam falar mais, a gente precisa interagir mais nesses conceitos, é muito importante. Outras pessoas vão ouvir, não é? Foi muito legal, muito bonito o que você falou, né? Muito bonito. Mas é isso mesmo. Mas, olha, a gente só consegue fazer isso sob a égide da compreensão e o Espírito Santo que coloca esse amor na gente. Não a coisa in natura, a gente não nasce assim. Ou melhor dizendo, a gente nasce com o Espírito Santo já colocando o amor na gente. Né? Porque assim, é aquela questão que a gente vem conversando sempre, é a questão da carne. Não é? Da carne. É na carne que está o pecado, gente. Lembrando sempre do conceito de carne, que é a união da alma com o corpo. É o composto, que a gente vai falar lá na frente, depois da criação do homem enquanto espírito. Estou ansioso para chegar nesse capítulo. Estava até pulando os outros dois para isso. Mas, assim, vamos ter um pouquinho de paciência para entender aqui a didática do nosso santo.
Então, veja bem, mas o Espírito, a gente só consegue amar por causa do Espírito Santo, Ruth. O problema é que o pecado, ele contaminou tanto a nossa carne, né, que é a nossa herança genética. É por isso que a gente precisa rezar pelos nossos antepassados, para que tudo que foi feito, todos os pecados, todos os crimes que foram cometidos pelos nossos antepassados. Gente, isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Olha, nós somos descendentes de Adão e Eva, sim. Nós somos descendentes de Caim e de Sete, né? Porque Abel foi morto, não é? Os dois primeiros filhos de Eva e Adão. Então, essa descendência, né? Se a gente for chegar um pouquinho agora na parte, digamos assim, antes de Cristo, alguns anos, nós temos aí a nossa descendência celta, né? Nós que somos descendentes eu, por exemplo, eu sou descendente de índio, de português, de negro e de holandês. Olha só, são 4 misturas, né? Eu vejo muita característica minha. Por exemplo, eu tenho uma irmã com meu pai casou 2 vezes. Então, na realidade, ele casou uma vez só, mas ele construiu uma família antes da minha mãe. Ele casou com minha mãe. O casamento no religioso foi com minha mãe, porque mãe só casava se fosse no religioso. Mas ele teve uma família antes e teve 9 filhos dessa família. Os filhos da minha mãe são diferentes dos filhos do primeiro casamento do meu pai. Muita coisa a gente tem parecido, principalmente o homem. O homem da minha família, ele tem eles são muito beligerantes, eles são brigões. É uma característica que vem dos guerreiros mesmo, né? Nossa casta, ela vem assim, ela faz parte. Vocês conhecem aquela coisa das castas hindu? E a gente falou já alguma coisa sobre isso, né? Tem os brahmanes, que são os sacerdotes, os filósofos, né? Os teólogos, né? Aí depois vem os Kshatriya ou Vaishya, eu sempre me confundo aí nos dois, que são os guerreiros, a casta dos guerreiros. Aí depois vem os comerciantes. Aí depois vem os Sudras, que são os empregados. E por último vem os párias, que são esses que não têm uma definição. Eles não conseguem se fixar em uma dessas, né? Eles são geralmente um problema, né? Os párias são problema para a casta. E essa divisão é muito interessante para você ter uma ideia de como se situa a sociedade. E é assim mesmo, né? Nós temos padres, filósofos, professores, teólogos, né? Nós temos militares, nós temos comerciantes, né? Pessoas que têm essas facilidades, e tem pessoas que, assim, não desenvolvem isso, mas são excelentes trabalhadores. Sem elas, a gente não conseguiria, né? E tem os que não têm vocação para nada. Uma hora é artista, outra hora é não sei o quê, é aquela coisa doida, e termina sendo levado por essas doutrinas aí que faz a cabeça dessas pessoas, né? Então, tudo isso vem do DNA, gente. O DNA existe a herança genética, isso é a carne. Mas a gente está aprendendo aqui com São Boaventura que os astros, os corpos celestes, só têm influência sobre a carne, não tem influência sobre o espírito. O livre-arbítrio, ele é um dom da consciência que está no espírito, na alma. É importante que a gente consiga domar o homem animal que tem na gente. E a gente está aprendendo aqui com São Boaventura. E a gente vai ficar craque com São Tomás. Craque, né? Porque a gente vai entender essa parte aí. Muito bem. Ele diz assim, nós nos comunicamos pelos 5 sentidos. Os 5 sentidos é a única maneira que a gente tem para ir para o céu. É a única maneira. Nós estamos no corpo carnal. Então a gente tem que saber fazer, como o Ruth muito bem disse, a integração disso. Mas nunca se submeter ao pecado.
procurar forças para vencer isso. E a gente só consegue com o Espírito Santo, com o amor. O amor é a única coisa que une. O Espírito Santo é o amor. Tanto é que o pecado contra o Espírito Santo é justamente você olvidar, você deixar de lado o verbo divino, que é o Evangelho. Isso aqui não é um livro com folhas, não, gente. Isso aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser tratado com o maior carinho, tem que estar assim, num púlpito, entendeu? Isso aqui é o Pai, o Logos, o Criador do Universo. É isso aqui. O que está escrito aqui num papel, numa criatura, é Deus. Nosso Deus se submeteu aos 5 sentidos. Nosso Deus se submeteu a uma folha de papel. Essa folha de papel aqui é Deus. É um absurdo isso que eu estou dizendo, mas é porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra está aqui, gente. Se a palavra está aqui... Olha, eu estou falando de forma metafísica, tá? É claro que isso aqui é um livro, é um papel, que isso aqui podia ser uma obra, qualquer um romance, ficção, um livro de filosofia, mas isso aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse entendimento é fundamental. É para você acordar de manhã e beijar isso aqui, ó. Beijar. Você está beijando Nosso Senhor. Você está beijando o Criador do Universo. Por isso que a gente tem que ler isso aqui todos os dias. Ler, não é só ler e sair trabalhando. Ler e passar uma meia hora meditando o que você leu. Aí você vai ver a força, o poder dele agindo em você e você interagindo com outros. Tá? Bom, mas isso é outro assunto. Vamos começar aqui, senão a gente vai se complicar nos horários. Eu fico com maior pena da minha amiga Ruth aí. Ainda tem as 2 crianças que ainda estão nessa fase de dar trabalho, né, Ruth? Ainda. Vamos lá. Pois é. Eu vou ler esse item 1 e depois eu vou deixar o item 2 para a Ruth, o item 3 para a Regina e a gente vai incluindo aí, tá? O que eu tiver de parar, eu paro aqui nesse item 1. E depois vocês leem os outros. Vamos assim? Vamos lá. Nós estamos falando da apostasia dos demônios, né? Da queda. Não é? Estamos falando da queda, não é? Os demônios foram criados, como a gente viu no capítulo anterior, completos. Eles não foram como nós, criados como homem, né? Que a gente vai aprendendo, né? Eles não, eles já foram criados sabendo tudo, né? E nós, como homens, temos 2 tipos de aprendizado. O na marra, que é o que a gente está fazendo aqui, lendo, assistindo vídeo, lendo a palavra, meditando, e tem o dom infuso, que é o de Santo Idelgarda, né? Toda a obra de Santo Idelgarda veio da Santíssima Trindade. Observe a iluminura e veja que tem um canal, como se fosse uma coisa vermelha vindo de cima para ela. Aquela coisa vermelha que vem ali é o Espírito Santo, que infunde nela. E ela vê aquilo desde criança, Santo Idelgarda, desde criança. Tá? Ela não sabe escrever, ela só sabe ler. E quem escreve são os 2 secretários, né? Então, assim, é sempre muito importante estar indo para essa figura, porque é uma oração, gente. Olha, observa, reflete, e deixa o Espírito Santo agir. Vocês vão ver, cada dia que você olhar para essa figura, você vai ver uma coisa. E a interação, isso é o universo, isso é a representação do universo. Né? Aí você vê a força dos astros, a força dos animais, dos vegetais, dos quatro elementos, né? Terra, ar, fogo e água, no homem. Como isso está interligado. Quantas pessoas eu vi durante esse mês, o mês de abril, entrarem em depressão?
Aí eu mostrei, sabe o que é isso? Olha aqui o que é. Aí eu mostrei as 4 estações. Olha aqui, está vendo aqui? Tem a pessoa alegre, trabalhando com toda a força. Olha essa outra aqui. Tem a pessoa trabalhando, mas já... Olha essa aqui, a pessoa deitada, como se estivesse cansada. Gente, existe isso. Esconderam de nós, mas existe. Fazer o quê? Porque existe, não sei. Eu não sei. Mas que existe, existe. Basta você começar a se observar. Você mesmo se observe. Observem vocês durante o ano e vão anotando. Veja como é que, quais são os meses que vocês ficam mais alegres, mais tristes. É uma tristeza que vem que você não sabe de onde. Minha mãe dizia, meu Deus, meu filho, estou tão triste. Por quê? Minha mãe, não sei. Aconteceu alguma coisa? Minha mãe, não. De onde é que vem isso, gente? Aí tem as teorias aí, os freudianos da vida, coitados, né? Coitados. Dá uma pena desse povo que vai fazer psicoterapia sob a mão do Freud. Absurdo. Bom, isso também é outro assunto. Vamos lá. Quanto à apostasia dos demônios, deve-se admitir o seguinte, 2 pontos. Olha só. Deus criou bons anjos. Deus criou bons os anjos. Porém, os colocou em lugar intermediário entre ele, o sumo bem, e o bem mutável, que é a criatura. Então, aí a gente já começa a entender uma coisa. Ele, imutável, os anjos também são imutáveis. Eles, quando decidem, acabou. Porque a sabedoria deles já é semelhantíssima à sabedoria de Deus. Eles não têm por que tomar uma decisão errada. Não tem como. Não é da natureza angélica decidir errado. Eles decidem pelo livre-arbítrio. O que eles querem já é aquilo e acabou. Ah, eu vou voltar atrás, eu estava enganado. Isso é da gente. Tá? É nós, homens, nossa criatura. Ah, eu fiz errado, eu fiz mais ou menos, vou fazer melhor. Isso não existe no mundo angélico. O mundo angélico ou faz ou não faz. E quando faz é aquilo mesmo e não volta atrás. E quando não faz é aquilo também não volta atrás. Não tem esse negócio de ficar no meio. Eles aqui estão no meio, na criação. Então, nesse momento é para levar em consideração uma coisa. Olha só, os anjos foram feitos, vou ler de novo. Deus criou bons os anjos, bons, porém os colocou em lugar intermediário entre ele, o sumo bem, e o bem mutável, que é a criatura. De tal modo que, se voltassem para o amor, o que está acima, se elevariam ao estado da graça e da glória. Mas, se voltassem ao bem mutável, que está abaixo, cairiam no mal da culpa e da pena. Porque não se dá a desonra do pecado sem que resplandeça a justiça. Gente, Deus é justo, totalmente justo, é uma justiça, né? Não, a gente não conhece a justiça de Deus nesse mundo. Não existe pecado que não venha à justiça a reboque. Ele não consegue. É da natureza de Deus ser justo. Se ele quisesse ser injusto e puxar mais para um filhinho que ele gosta mais, ele não conseguiria fazer isso. Desonra do pecado sem que resplandeça a justiça, né? Vocês entenderam esse equilíbrio aí, né? Não existe a desonra do pecado sem que resplandeça a justiça. Então, assim, tudo de errado que o pecado traz vai ter a justiça para definir. Deus não consegue não ser justo, ter preferências. Ah, porque eu gosto mais de Augusto e, assim, se fulano fez uma coisa, eu vou puxar mais para ele. Isso não é da natureza do Criador. Isso é coisa do homem, tá?
Lúcifer, o primeiro dos anjos. É sempre bom entender essas coisas, né? Lúcifer, o primeiro. Tá? É o primeiro. Primeiro em hierarquia mesmo. Top. Né? Ele é o top da produção dos anjos. Tem outros como ele? Tem, mas ele ainda é acima desses aí. Se eu não me engano, ele era serafim. Né? O primeiro dos anjos, voltando-se para seu bem particular, gostou de sua particular existência, querendo suplantar os demais, e por isso caiu com todos os seus asseclas. Veja a simplicidade dessa frase. Observa que coisa simples, tranquila de entender. Quem age como Lúcifer está no time dele. Está no time dele. Ele é autocentrado. Ele faz tudo em conta própria. Ele faz para ele. Você já viu uma pessoa fazer um bem extraordinário, mas que ela sabe que aquilo vai repercutir positivamente para ela? Vocês já viram isso na prática? Eu já vi. E o que é pior é que eu estou vendo diariamente isso em várias pessoas. Isso está me entristecendo tanto. Eu queria até compartilhar isso com vocês. Pessoas que eu tinha em uma conta assim, poxa, essa pessoa é maravilhosa. Quando eu vejo aquilo tudo, era porque lá na frente ele ia conseguir alguma coisa. Se Jesus Cristo não permita que eu faça isso. Se vocês me veem fazendo isso, por favor, me repreendam. Né? Você, Regina, eu já conheço há muito tempo. Você, Ruth, é uma amiga nova, mas eu já lhe dou esse aval. Por favor. Isso que você está falando foi aquilo que eu deixei gravado lá no Telegram. Eu estava caindo nessa armadilha. E foi por isso que eu decidi cortar logo ali, entendeu? Porque enquanto eu não consegui ultrapassar isso, eu decidi que não faço. Porque eu estava sempre esperando um retorno. Inconscientemente isso acontecia. Entendi. Mas não caía em mim rápido. De repente, o que acontece com essa pessoa também? Não sei, não a conheço. Mas eu fazia, entendeu? E um certo dia eu comecei a analisar. Porque eu estava à espera de um retorno. Mas era inconsciente. Não era algo que eu fazia em simultâneo. Assim, tipo, vou fazer porque eu vou. Mas no meu subconsciente tinha algo que dizia: tens que fazer porque você vai ter o retorno. Olha só, gente. Então, foi por isso que eu cortei mesmo. Isso. Eu já me peguei fazendo isso. Eu já tive esse que você teve aí. Rapaz, isso não está certo. Apesar de ser uma coisa boa, mas o que motivou não foi o simples fato de ajudar essa pessoa. Foi o retorno que eu vou ter lá na frente. Não foi a caridade. Isso. Foi a caridade. Isso. E aí, olha só, de onde é que vem isso, Ruth? Vem da carne, do pecado. Isso é uma herança genética. Lá na frente, eu tenho certeza, quando a gente for ler a criação do nosso espírito, vai ser exatamente como o São Boaventura coloca aqui. Deus criou bons os anjos. Ele me criou bom também. Mas o corpo que eu ganhei veio com as mazelas aí, do pecado. Bom, vamos entrar. Aí, aqui, olha só, então, isso que você disse agora, e eu levantei essa bola, então, Lúcifer, o primeiro dos anjos, voltando-se para o seu bem particular, gostou de sua particular excelência, querendo suplantar os demais, e por isso caiu com todos os seus asseclas. É por isso que a gente vai rezar no final aqui a ladainha da humildade. A gente precisa tirar de cima da gente todo o orgulho. A vaidade é menos do que o orgulho, que é menos do que a soberba. Mas é o primeiro degrau.
Tem muita gente vaidosa, a gente teve muito santo vaidoso também. Santo Antônio era vaidoso, porque ele era bonitão. Santo Antônio era lindo, né? Ele tinha vaidade com a beleza dele. Mas, assim, é um santo de sétima morada. Então, a vaidade não leva ninguém para o inferno. Mas, se ela não for controlada, ela leva para o orgulho. E o orgulho, do orgulho para a soberba, é o pecado contra o Espírito Santo. O soberbo peca contra o Espírito Santo. Acabou-se. Não tem como ter a misericórdia, não consegue trazer um soberbo. Por isso que eu bato muito nas pessoas da minha família, que eu percebo que tem essa veia. E olha que minha família tem esse negócio justamente por conta daquela veia militar, assim, de força, de coragem, entendeu? Isso é uma coisa muito forte na nossa família. Então, assim, isso leva ao orgulho. Orgulho é soberba. É uma coisa muito séria. Ao cair, tornou-se impenitente, obstinado e obcecado e excluído da contemplação de Deus. A pior desgraça para a criatura é não contemplar Deus. E desviado da ordem em seu obrar. Que ordem é essa? A ordem que Santo Idelgarda nos mostra tão perfeitamente ali naquela iluminura, né? É ali, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo ali naquela harmonia toda com a criação, né? Essa ordem aí, ela é quebrada pelo demônio. Ela é quebrada e ele tem poder para isso, gente. Não brinca, ele tem poder para isso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe como é que Santo Antão se referia ao demônio? Conversando com ele, ele olhava para o demônio assim e fazia: pô, essa coisita de nada. E eu já tive medo de ti. Santo Antão, que era homem, não é, como nós. Hã? Precisamos ler a vida de Santo Antão, fazer um curso só sobre a vida de Santo Antão. Né? Ele olhava o inimigo de cima para baixo assim. Faz essa coisita aí. Não consegue fazer mal a ninguém. A ninguém que está com a consciência dele, né? A consciência que Santo Antão tem. De saber que é semelhantíssimo a Deus. Carlos Acuti, já ia falar desse beato, né? Desse menino italiano, Carlos Acuti. Não. Vou mandar para você. Me lembra, por favor, para mandar para você. Ele morreu novinho. Uma criança, morreu com, acho que tinha no máximo 19 anos. Já é beato. Né? Acho que menos, Augusto. Acho que é menino, 16 anos, você, né? Foi. Regina, eu fiquei na dúvida. Bom, Carlos Acuti, ele disse o seguinte: os pais tinham muito dinheiro, né? Assim, meu filho, vamos passear pela Europa e conhecer os locais por onde Jesus passou. Ele disse: não, precisa não, pai. Eu vejo Jesus todo dia aqui na Eucaristia, vivo. Eu não quero saber por onde Jesus passou, onde ele sofreu ali. Eu não preciso que eu veja ele vivo aqui na Eucaristia comigo. Essa consciência, essa sabedoria, você só tem isso quando você conhece Deus. Então, isso que a gente está fazendo aqui, para mim, Augusto José de Albuquerque Maranhão, que sou uma topeira espiritual, faz uma diferença imensa para que eu possa mudar a minha vida e me converter verdadeiramente. E pensar como Carlos Acuti, de 16 anos. Eu tenho 60 anos. Vivi a minha vida toda na carne. Toda. Não é? Todos os problemas que eu tenho hoje nessa área, eu devo a isso. E olhe que minha mãe me deu todo o material, todo o instrumental para ser um excelente espiritual. Mas eu segui o DNA da minha família.
E é natural, gente. 99% das pessoas vivem assim. E aprendendo. Não é verdade? Pois bem. Olha só. Ao cair, tornou-se impenitente, obstinado e obcecado e excluído da contemplação de Deus. E desviado da ordem em seu obrar, esforçando-se com todo o empenho para, por meio das muitas tentações, tirar o homem da ordem. Aí ele está dizendo derrubar o homem, mas derrubar o homem é tirar o homem da ordem. Aí vem agora esse item 2, que São Boaventura vai explicar. Pode ler sem pressa, viu, Ruth? Assim, pausado, que eu vou interferir o mínimo possível, para a gente depois, lá na frente, a gente pode comentar até, mas agora não. Vá. Ok. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira. 2 pontos. Como o primeiro princípio é o sumo bem, nada faz que não seja bom. Porque do bem nada procede que não seja bem. Mas o que é feito por ele, pelo fato mesmo de ser feito, é menor do que ele e, por isso, não pode ser o sumo bem. O anjo foi criado bom por Deus, mas não como sumo bem, embora perfectível ser com afeto tendesse ao sumo bem. Ou seja, o demônio ele poderia ser o sumo bem. Ele nasceu pronto para isso. Ele decidiu. No capítulo anterior, Ruth, a gente falou justamente sobre o arbítrio. Eu pensava que os anjos não tinham um livre-arbítrio, que eram como se fossem umas maquininhas, e que por uma coisa o demônio descobriu e saiu com uma espécie de Matrix. Nada disso. Os anjos já foram feitos com livre-arbítrio. Vai. E eles já foram feitos inteligentes, né? Eles Total. já foram feitos, portanto, sabedoria, como, pelo livre-arbítrio da vontade, podia tender para o sumo bem, ou voltar-se para o bem privado. Lúcifer, movido pela consideração de sua beleza e de sua posição a amar a si mesmo e ao seu bem privado, tornou-se presunçoso pela beleza alcançada e ambiciou a própria excelência, ainda não obtida. Com isto, pela presunção, constituiu-se a si mesmo princípio para si, glorificando-se em si mesmo, e pela ambição constituiu-se em sumo bem para si, descansando de si mesmo. Olha essa frase final. Quem foi que descansou depois que criou tudo? Depois do sexto dia, no sétimo dia? Deus descansou. Deus descansou. Olha a genialidade, a espiritualidade, o dom que esse santo que a gente está estudando tem. Veja como ele faz penetrar no nosso coração as coisas que ele diz. Lúcifer queria ser Deus. Olha só o que ele diz aí. Descansando em si mesmo. Quem descansou em si mesmo foi Deus. Nós não podemos descansar em nós mesmos, senão a gente vai para o inferno. Nós não podemos descansar em nós mesmos. A gente tem que descansar em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial. Nossa Senhora é o referencial de vocês, mulheres. Aprendam com ela. Eu tenho que aprender com o nosso Senhor. Vocês também têm que aprender com o nosso Senhor, claro. É o Deus, né? Mas, gente, descansar em si mesmo é estar conformado com o que você é. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, gente. Isso é muito sério. Olha, eu conheço pessoas assim.
eu tenho certeza que minhas orações e meus jejuns vão fazer com que essa pessoa, ao menos, vá para o purgatório, essas pessoas. Eu chego a me emocionar e a vir lágrimas nos olhos quando eu vejo, quando eu penso, quando eu vejo as coisas que essas pessoas fazem. Me dá uma dor no coração. Sabe que é uma pessoa bloqueada, e são pessoas, não é uma só, bloqueada para tudo que vem de fora. Elas descansam nelas próprias. Eu me basto. Você já para pensar nisso, gente. Para pensar. Quem pensa assim, quem se sente assim, está morto. Está morto. É um zumbi. É um zumbi. Mas não vou entrar nesse assunto, não, porque se eu fosse começar a falar, a gente ia passar a noite toda só falando sobre isso. Vai, Ruth. Vamos continuar, por favor. Descansar em si mesmo. Grave esse negócio. Mas como não fosse nem o princípio supremo, nem o sumo bem, teve que necessariamente cair, devido à sua ascensão desordenada, o mesmo e pelo mesmo motivo. Aconteceu com todos os anjos que seguiram este caminho. Então tá. Aí eu pergunto para vocês aqui. Se isso aconteceu com Lúcifer, por que a gente seria diferente? Vai cair também, gente. Se a queda de Lúcifer é um exemplo para a gente. Porque se a gente fizer o que ele fez, nós vamos cair. Eu não sei, mas eu tenho para mim que que os anjos que acompanharam Lúcifer e a queda foram bilhões. Porque, gente, ó, cada Lúcifer podia ser um anjo da guarda. Podia ou não podia? Desses anjos que acompanharam Lúcifer, podia ser anjo da guarda. Os anjos da guarda, eles esperam ansiosamente pelo nascimento das pessoas. Então, no mínimo, nessa lógica, nessa dialética, existem mais anjos do que pessoas. Na medida que as pessoas vão nascendo, o anjo da guarda, opa, nasceu o meu comandado. Nasceu quem vou tomar conta. Nasceu quem eu vou tomar conta. E aí vai. Hã? Esses anjos que caíram é uma quantidade X, engessada. Não caiu mais ninguém depois disso. Não teve mais queda. Mas sabe quais foram as quedas que tiveram? Dos homens. Eu tenho para mim, isso é um pensamento meu, é uma intuição minha, que existem demônios que são homens. Mas é um pensamento meu. A gente vê todo dia isso, Augusto. É um pensamento meu. Mas eu digo assim, fazendo o mesmo papel que os anjos fazem. De destruir as almas. Já existem almas humanas no mesmo papel dos demônios. Eu tenho essa impressão. Ô, Augusto, você viu essa semana? Com certeza. Não estudei isso. Pois não. Você viu essa semana a reportagem que estava veiculando lá dos Estados Unidos, que eles estão exigindo essas minorias, né, dessa parte de anjos decaídos, né, que a gente sabe, eles estão exigindo que nas escolas eles também tenham a participação. Então, estão doutrinando crianças pequenas, bebês quase, crianças de pré-escola, já incluindo na escola do satanismo e apresentando de forma lúdica essas coisas para as crianças. Você chegou a ver isso? Meu Deus do céu. Você passou para mim. Eu vi só o título ali, eu já fiquei horrorizado, mas não parei para ler, não. Uhum. Falei não. Eu estava com foco aqui na biografia de São Tomás, que vocês estão estudando São Tomás. Eu preciso saber
direitinho para poder estudar com vocês. São Tomás, para mim, ainda é um mistério em muitas coisas. Então, vamos lá. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Como se fosse a Bíblia, né? Tem que ser estudado, não tem que ser... Ler é complicado, tem que ser estudado. É verdade, é verdade. Assistam o filme Noé. Assistam Noé. Essa nova versão do Noé. Isso. Uhum. Assistam do início e assim que vocês virem o que vocês vão ver, imediatamente mandem uma mensagem no WhatsApp para mim e me digam o que você... Eu não vou dar spoiler nenhum. Vocês vão assistir e é logo no início. Vocês vão ver aquilo ali, ó, vai cair a ficha, vocês vão mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. E vamos dizer o que foi que vocês viram. Certo? Fiquei curiosa. No Noé. Olha só, esse capítulo 4 é um espetáculo, viu, gente? Eu prometo que eu não vou interpelar ninguém, mas Regina lê devagar e pausado para a gente ir acompanhando e fazendo já os nossos links com as coisas que a gente já estudou aqui de São Boaventura, tá? Vai. 4. Como não há desonra do pecado sem que resplandeça a justiça, tão logo caiu em pecado com os que a ele aderiram, perdeu seu lugar supremo, o empírio, descendo para o ínfimo, que é o ar caliginoso ou inferno. Desta maneira, caiu na culpa pelo livre arbítrio e na pena pelo juízo divino. E como após a eleição possuía a imutabilidade, obstinou-se de imediato no mal, e por isso obcecou-se para não ver a verdade. Tornou-se desordenado no agir e desabilitado no poder. Espera um pouquinho, eu tenho que parar. Tá. Desculpe, eu prometi, mas vou descumprir. Por favor, vejam Santa Brígida, aquela parte de Santa Brígida que eu mandei para vocês, o julgamento da alma. Observem que no livro do demônio só existem as coisas ruins que a alma fez. Ele não consegue mais enxergar o bem, gente. Ele só vê o mal. Entendam isso. Tem uma onda aí dizendo, não, eu tenho peninha do demônio, e ele está lá. Pelo amor de Deus, parem com isso. Não tem que ter pena do mal. O mal é mal mesmo. Ele não consegue ver o bem de jeito nenhum. No livro, gente, tudo que ele escreveu só foi o mal que aquela alma fez. E aí vocês vão ver no desenrolar Nossa Senhora mostrando todo o bem que a alma fez. Que a nossa advogada é Nossa Senhora. E depois o Supremo Juiz, Justíssimo, faz toda a justiça ali e a alma é salva. Tá? Mas o demônio só vê o mal. Ele só coloca no livro todo o mal que realmente foi feito mesmo. Mas ele não consegue ver as coisas boas. Passa desapercebida por ele. Ele não consegue mais. A natureza dele não existe mais para o bem. Nenhum bem. Daquilo que a gente estava conversando logo no começo da aula aqui de São Boaventura. A gente tem que fazer o bem para o outro, independentemente do bem que traga para a gente. Já tenho convicção, qualquer caridade que você faça, você vai ter recompensa no céu. Lembrem do livro de Jó. O livro de Jó. Jó perde tudo, fica com lepra, acontece toda a desgraça com ele. Depois, o que é que acontece com ele?
ele ganha uma nova família, novos bens, 10 vezes maiores de tudo que ele tinha. Não é isso que acontece? Alguém já leu a história de Jó aqui? Só que vem a surpresinha para vocês, como foi para mim. Ele não recompõe aquilo tudo na terra, não, gente. É no céu. Tudo que ele ganha, o décimo, em 10ª potência, de quantidade, de beleza, de amor, mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, é no céu. Aqui, ele só fez se ferrar. E foi fiel até o fim. No livro você não vê isso. Mas a exegese, a hermenêutica teológica, filosófica do livro de Jó é essa. Enquanto ele estava levando cacetada, era aqui na terra. Quando tudo parou, que ele passou a ter todo o bem, 10 vezes mais do que ele tinha aqui, já é a alma no céu. É assim. Agora, o demônio, ele não consegue mais ver o bem. Entendam isso. Você acha que Deus, que é Pai, Criador, ele ama o demônio? Ele não consegue não amar ninguém, gente. Vamos lá. Continua, Regina, por favor. Desculpa aí interromper. Imagina. Sua vontade tornou-se ímpia e seu agir afastando-se de Deus. Voltou-se para o ódio e a inveja do homem. A perspicácia de sua inteligência, cegada para a luz verdadeira, voltou-se para os enganos da adivinhação e da fraude. A oficiosidade em servir, afastada de seu verdadeiro ministério, dedicou-se a tentar o homem. Seu poder diminuído e coartado, emprega-o quando lhe é permitido em fazer maravilhas, por mudanças repentinas que opera nas criaturas corporais. Olha só, tem que interromper isso também. Nas criaturas corporais, o demônio não tem autorização para interpelar no espírito. Ele não consegue agir no espírito. Ele só age no corpo, na carne. Tá? Para quem já assistiu o Exorcismo de Emily Rose, aquela possessão demoníaca ali foi a carne. Tanto é que a alma de Emily Rose conversava com Nossa Senhora, com Nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. E eles perguntavam para ela, você quer continuar? Ela dizia, quero, para poder mostrar para os meus irmãos que o inimigo existe. Continue, minha amiga. E como estas faculdades tornam-se desordenadas pela vontade depravada e pela soberba, usa todas elas para o fomento de sua soberba, querendo ser cultuado pelos homens e adorado como Deus. Explica-se assim porque faz tudo mal. E Deus permite isso com justiça, para castigo dos maus e louvor dos bons, como se manifestará pelo juízo final. Isso. O Padre Paulo Ricardo ele faz uma metáfora que eu vou replicar aqui para a gente. O inimigo é como se fora um cachorro bravíssimo, feroz, preso numa corrente. Ele não invade onde as pessoas estão longe dele. Ele só morde, abocanha e destrói quem entra no ciclo de ação dele. E o círculo de ação dele é justamente o pecado. É o pecado.
né? É você ser autocentrado, você está usando pessoas para o seu benefício. Entendeu? Agora, eu digo tudo isso, mas não é para ninguém ficar culpado, sentindo isso, aquilo outro. Eu já me senti muito culpado pelas coisas que eu fiz nessa linha aí, né? De querer fazer alguma coisa e pensar assim, poxa vida, eu vou fazer isso e vai me doer agora, sei lá, eu vou ficar com menos dinheiro, eu vou deixar de comprar a minha Harley Davidson, né, que eu tanto quero, para ajudar essa pessoa, e lá na frente ela vai ser bom para mim. Cara, isso é a maior burrice. Você, quando faz um negócio desse, você está se assemelhando ao demônio, se assemelhando ao inimigo, e se desassemelhando a Deus. Que Deus nos criou. Como é que está na Bíblia? Digam vocês. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. E o que é que a gente faz? Se quer se transformar a imagem e semelhança de Deus. Ou a imagem e semelhança do diabo. Onde é que pode a coisa dessa? É de extrema burrice.